Alô, galera tricolor, o Grêmio joga só na próxima segunda-feira contra o Atlético Goianense, lá em Goiás. Jogo complicado. Mas não é sobre isso que eu quero falar, pelo menos não apenas sobre isso. Vamos comentar algumas coisas que estão acontecendo aí nos bastidores do Grêmio, né? Em relação a Denis Abraão, a Rafinha, algumas conversas que têm circulado por aí. Primeiro eu quero te convidar para que tu vá lá no nosso canal, Vinícius Sinotti, Tiro Livre, te inscreve lá, dá o teu likezinho, clica no sininho e vem conosco aqui para que a gente possa divulgar mais o nosso canal, para poder conversar aqui sobre futebol, né? Sobre o Grêmio, né? Sobre tudo aquilo que vem envolvendo o futebol gaúcho. O Denis Abraão assumiu uma função no Grêmio que eu me arrisco a dizer que estava há muito tempo vago. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui ao Dr. Marcos Herrmann, que é um gentleman, é um sujeito de uma educação, né, ímpar, um cara maravilhoso. Só que eu tenho a impressão, posso estar equivocado, que o Dr. Marcos Herrmann é um cara educado demais, polido demais para lidar com alguns problemas que o vestiário do Grêmio vem apresentando. Eu não vou negar, e nem estou falando aqui, meus amigos, em qualidade técnica de jogador. Eu estou falando em questão comportamental. Estou falando em ambiente de trabalho. A impressão que dá é que quando o Renato era o técnico do Grêmio, havia um grupo de bons jogadores, vou dizer mais uma vez, bons jogadores, e que por algum tempo fizeram o Grêmio ser vitorioso dentro do campo. Um grupo de bons jogadores liderados pelo Renato, que comandavam todo o vestiário do Grêmio. Isso não foi negado, pelo contrário, foi até de uma certa forma confirmado pelo presidente Romildo Bolzan, numa entrevista no programa Apito Final da Rede Bandeirantes, que eu fiz a pergunta em relação ao Renato, e ele concordou que realmente o Renato tinha um comando muito forte e muito abrangente no futebol do Grêmio enquanto ele lá esteve. Por todo o arcabouço que cerca o Renato, liderança, craque, lenda dentro do Grêmio, nada disso é contestado. Apenas essa atitude, essa performance, inibiu o surgimento de uma liderança no departamento de futebol. Inclusive, pós-Renato, os problemas apareceram ainda mais, claro, porque aí não tinha o Renato para controlar. E aí o ambiente foi degringolando, passando pelo Dr. Marcos Herrmann. Agora chegou aí esse ambiente ele foi liquidando com o Thiago Nunes e acabou liquidando com o Filipão, hein? Com toda a história que o Filipão tem dentro do Grêmio, o Filipão dançou também, sucumbiu a esse vestiário. Agora chegou o Denis Abraão com um discurso forte, um discurso que até, por mim, inclusive avaliado assim, é um discurso dos anos 90, mas que talvez no momento fosse necessário. Eu até comentei lá no Apito Final também, que eu acho que o Denis Abraão em determinados momentos ele falou demais, mas o falar demais talvez nesse momento fosse necessário. E ao dizer que falou demais, ele chegou impondo regras e de uma forma muito sutil e habilidosa, ele colocou muita gente na parede, inclusive algumas declarações em tom de ameaça, ó, se não fizer tá fora, se não for assim não vai jogar, e eu acho até que em parte era necessário nesse momento. Eu só não entendi, nem sei porquê, que o Rafinha, que é um bom jogador tecnicamente, tá? Eu acho que ele já jogou mais do que está jogando, e na lateral direita hoje ele seria reserva do Wanderson, na minha opinião. Lá na lateral esquerda, como ninguém convence,
nem Cortez, tá? Nem Guilherme Guedes, muito menos Diogo Barbosa, ninguém convence lá. Então, o Rafinha colocado lá, tá dando conta do recado, razoavelmente pelo menos. O Rafinha deu uma entrevista quase que adotando um discurso de dirigente. Porque eu aprovei isso, concordo com isso, acho que é melhor assim, só um momento. E aqui não vai nenhum recado para o Rafinha, é genérico. Eu só estou usando o exemplo do Rafinha porque ele deu a entrevista. O jogador não tem que opinar a respeito disso. O jogador assina contrato para jogar. Está recebendo em dia, o clube está honrando com o compromisso assumido. Fecha a boca, meu filho. Tem que jogar. Não tem que opinar para saber se tem que jogar jogador mais jovem ou mais velho. Qual é o esquema? O treinador A ou B. Isso aí, empregado não dita a regra, cumpre. Só um pouquinho. O jogador ele é empregado do clube. Quem tem que comandar é o presidente, os dirigentes e o treinador dentro do vestiário. Jogador não estabelece regras, cumpre as regras estabelecidas pelo clube. O clube é uma empresa. A empresa não pergunta para o empregado o que ele quer fazer, determina o que tem que ser feito e paga em dia. É assim que funciona. Então o que eu entendo que o Denis Abraão tem que fazer e chegou fazendo é justamente adotar um discurso forte para coibir isso que o vestiário do Grêmio estava acostumado a fazer. Não vai ser fácil. E o presidente Romildo Bolzan deu uma excelente entrevista no Atualidades Esportivas, aliás, uma entrevista muito bem feita na Rádio Bandeirantes, e para quem prestou atenção entendeu que o presidente já avisou que depois que acabar o Campeonato Brasileiro, para o ano que vem, as coisas vão mudar dentro do Grêmio e que alterações serão feitas. Eu entendi. Vai haver uma reformulação e muita gente que está lá dentro não vai ficar. Estou falando de jogador e, na minha opinião, não tem que ficar mesmo. Alguns, porque não colaboram dentro do campo com nada, são jogadores que não acrescentam nada, e aí o problema é deficiência técnica, e outros porque são nocivos ao ambiente de trabalho. Para mim ficou bem clara a manifestação do presidente Romildo Bolzan, tá? Eu não estou falando de A, B ou C, não estou citando nenhum, apenas citei o Rafinha porque foi ele que deu a entrevista, e eu não estou falando em qualidade do jogador, eu só acho que não é só no futebol, empregado não tem que se manifestar, empregado cumpre, e se não está satisfeito, pede demissão e vai embora. Olha, eu não estou satisfeito com as regras lá da Rádio Bandeirantes. Muito bem, vou chegar lá para o Meneghetti, peço as contas e vou embora. Não cabe ao empregado discutir as regras. Ele tem que cumprir. Se não está satisfeito, pede demissão, amigo. Vai embora, vai trabalhar noutra empresa, vai jogar num outro clube que as regras te satisfaçam. Eu acho que isso é simples. Porque isso cria um clima ruim no vestiário. As declarações do Rafinha, elas ficaram nas entrelinhas de que os jovens é que não estão cientes da responsabilidade, os jovens, ou seja, de uma certa forma, ficou nas entrelinhas de que a culpa da situação em que o Grêmio se encontra são dos jogadores jovens. Negativo, não é isso não. Não é isso não. Então, só um momento. Não cabe nem ao Rafinha e nem a ninguém do grupo de jogadores manifestarem-se externamente a respeito disso. Lá dentro do vestiário pode até conversar, deve inclusive conversar com o dirigente, conversar com o treinador, trocar ideias, ok. Externamente não tem que haver essa manifestação, porque isso enfraquece o poder de quem tem que dirigir. Presidente,
dirigente de futebol, perde, fica ruim para quem é gestor ser questionado externamente pelo funcionário. Não é bom esse tipo de atitude. Aliás, na minha opinião, é muito ruim esse tipo de atitude tomada, no caso, né, pelo Rafinha, que deu a entrevista. Certamente existem outras pseudo-lideranças que concordam com ele. Tá? Eu, particularmente, não concordo. Não estou falando dentro de campo. Estou falando que jogador não tem que se manifestar sobre regras traçadas pela direção e sobre comando técnico. Isso externamente faz mal para o convívio de grupo. Tá bem? É isso. Nada contra a pessoa, nada contra o profissional, seja ele quem for, apenas contra as ações, as atitudes, que eu acho que não são boas. E eu, né, já tive experiência como dirigente de futebol, como diretor de futebol, tá? E sei que essas coisas são nocivas ao grupo. Esse tititi, esse leve e traz, esse zum, só traz prejuízo para o convívio de grupo. E atrapalha o trabalho do gestor e do treinador. Pode ter certeza disso. Tá, tá bem, meus amigos? Olha aqui, ó. Vai lá no nosso canal, te inscreve, dá o likezinho, clica no sininho e vem comigo aqui no nosso Tiro Livre. Comenta, compartilha e vamos levando numa boa. Grande abraço.